Estou muito feliz por estar aqui esta madrugada, adorando ao Deus juntamente com os irmãos. Estou muito feliz também porque estou vendo vários jovens cantores, jovens senhoras, jovens senhores, pregadores, bastante pregadores. Acho que eu nunca tinha visto tanto pregador assim, só num vigilhão, e todos eles, a maioria são desconhecidos. Todos pregam a palavra do Senhor, Deus, com convicção e unção. Isso é muito bom. Estou muito feliz. Eu creio que Deus vai falar conosco aqui, como já vem falando através dos louvores da palavra. Meus irmãos, abram comigo as vossas Bíblias no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10. É bom salientar que estes eventos, eles são muito mal interpretados por algumas pessoas, como era também o vigilhão. Eventos que trazem bastante pregadores, bastante cantores. A maioria das pessoas pensam que é eventos para disputar, para ver quem prega mais, para ver quem vai cantar mais, mas não é bem assim. Na verdade, esse tipo de evento nos aproxima ainda mais. Eu conheço os meus amigos, conheço minhas amigas, meus amigos, e se tornamos companheiros e vamos vivendo em união. Não é para ver disputa. Está aí Guilherme, que sabe bem disso, Alexandre, os outros jovens. Então esse tipo de evento é um evento que agrada ao Senhor Deus, porque aqui não há disputa. Diz bem assim o verso 10: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale do Megido. Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 até o versículo 15, até o versículo 16. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15 até o versículo 12 até o versículo 16, diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. O Senhor Deus colocou essa palavra no meu coração, e quando eu cheguei neste lugar, o primeiro hino que foi entoado foi o hino da harpa cristã de número 3, que se você reparar, você lê ele bem, você vai entender que tem aspectos escatológicos naquele hino. O segundo hino da harpa que foi louvado foi o hino de 500, número 519, é um hino totalmente escatológico também. Depois disso, outra jovem veio e louvou ao Senhor, falando sobre as trombetas do Apocalipse. Eu entendi pelo Espírito Santo de Deus que era o Senhor confirmando a mensagem que eu deveria pregar aqui esta madrugada. Confesso para os irmãos que é uma mensagem um pouco difícil e que quase não ouvimos, mensagem sobre Apocalipse, sobre arrebatamento da igreja, mas eu creio que se os irmãos prestarem bem atenção, eles vão entender, e nós vamos sair daqui renovados pelo Espírito Santo do Senhor. Apóstolo João teve as revelações do Apocalipse, e nessas revelações ele contam o que vai acontecer com o futuro da igreja, em alguns aspectos com o futuro de Israel também, em outro aspecto com o futuro dos gentios, porque dentro da Bíblia Sagrada, as profecias do Senhor não são destinadas somente a um povo.
Toda profecia, ela tem que ser adequadamente colocada em seu devido lugar. Deus sempre usou os seus profetas profetizando para judeus, profetizando para gentios e profetizando para a igreja. Uma profecia mal interpretada ocasiona um erro muito grande. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo João tendo a revelação do Apocalipse, e toda vez que nós vamos ler o livro de Apocalipse, algumas pessoas o interpretam de maneira futurística, que é a que nós interpretamos, outros de maneira preterística, historicista, mas a maneira mais correta é a futurística. Por quê? Porque a maioria dos acontecimentos do livro de Apocalipse vão acontecer em um futuro vindouro, que está bem próximo, creio eu. João, ele teve a revelação e foi levado para o céu, e quando João chega no céu, ele vê o trono de Deus e os santos que rodeavam o trono e diziam: santo, santo, santo. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando chegou um livro nas mãos daquele que estava sobre o trono, e Deus disse: quem é digno de abrir este livro? Nenhum dos que estavam ali não foram achados dignos de abrir aquele livro. E a Bíblia Sagrada diz que João começou a se desesperar. João começou a ficar com medo, porque ele pensou que as revelações que estavam naquele livro não poderiam ser lidas por ninguém, porque não tinha ninguém digno de abrir. Mas quando João começou a chorar, um dos seres celestiais que estavam ali olhou para ele e disse: João, não se desespere, fica tranquilo, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, aquele que morreu na cruz do Calvário, derramou o teu sangue, ele sim é digno de abrir os selos deste livro. Quando Jesus pega aquele livro e começa a desatar os seus selos, vão ocorrendo dentro da história acontecimentos apocalípticos. O primeiro acontecimento, quando Jesus desata o primeiro selo, aparece um cavalo de cor branca. Este cavalo, dentro da interpretação, ele representa um período de falsa paz, um período de grande falsa paz que acontecerá no período da grande tribulação, mas eu vou explicar isso um pouco melhor adiante. O segundo selo, aparece um cavalo de cor amarela. O cavalo de cor amarela representa a morte dentro da terra de Israel e dentro de toda a terra no período da grande tribulação. O terceiro cavalo vem com o terceiro selo, é um cavalo de cor vermelha, representa guerra, representa destruição, representa todo o caos que vai cair sobre a terra. O quarto cavalo é um cavalo de cor preta, é um cavalo que representa a fome dentro da terra depois do arrebatamento da igreja. Quando nós falamos de arrebatamento da igreja, os irmãos têm que entender que o arrebatamento da igreja, ele se dará de uma maneira um tanto quanto oculta, ou seja, só os santos verão. Aquelas pessoas que não servem a Deus, eles não irão perceber, ou sim, perceberão somente a ausência, mas não verão Jesus e não escutarão o som da trombeta. Quando nós falamos de segunda volta de Cristo, nós entendemos que a segunda volta de Cristo, ela se dará de duas maneiras. A primeira maneira da segunda volta de Cristo é quando ele virá para buscar a tua igreja nos ares. A segunda fase da segunda volta de Cristo é quando Jesus voltará depois de 7 anos com a sua igreja montada em um cavalo branco para destruir os poderes das nações que virão sobre Israel. Quando nós falamos de grande arrebatamento da igreja, eu entendo que o arrebatamento da igreja tem que ser o fato mais esperado por todos nós. A igreja primitiva sempre caminhava, sempre andava esperando o arrebatamento da igreja. Toda vez que um crente ia orar, toda vez que os crentes se reuniam, eles mencionavam a volta do Senhor Jesus. Tanto é que para a igreja de Tessalonicenses houve um grande erro escatológico. Eles começaram a pensar que a volta de Jesus já tinha acontecido. Eles começaram a pensar que a volta de Jesus já tinha acontecido e os mortos em Cristo não ressuscitariam mais, levando Paulo a escrever a sua carta para aquela igreja e dizendo que os acontecimentos da volta do Senhor Jesus não se darão de maneira aleatória. Não, Senhor, existe um plano traçado por Deus desde antes da fundação do mundo, e Deus vai cumprir este plano. Paulo diz que
que quando o Senhor Jesus voltar para buscar a tua igreja, Ele voltará com alarido e som de trombeta juntamente com o arcanjo. O único arcanjo que a Bíblia menciona é o arcanjo Miguel. A Gabriel, ele é chamado de anjo, não é chamado de arcanjo. Então eu entendo que o Senhor Jesus voltará juntamente com os anjos e o seu arcanjo Miguel, e tocará a trombeta. Essa trombeta representa o fechamento da porta da graça. Quando o anjo tocar a trombeta, representa-se que a porta da graça está se fechando na terra. Quando o Senhor Jesus voltar e a trombeta ser tocada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão transformados em um corpo de glória e irão encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, do mesmo jeito que um noivo vai encontrar a sua noiva no meio da igreja. Jesus Cristo veio nos ares no meio do céu para encontrar a igreja, a noiva do Cordeiro. Quando eu falo de arrebatamento da igreja, como eu já disse, quando a trombeta for tocada, somente os santos ouvirão e subirão para o céu. Aquelas pessoas que não servem a Deus não escutarão. Mas o arrebatamento da igreja acontecerá de maneira tal que somente os verdadeiros crentes subirão. Somente aquelas pessoas que são crentes de verdade vão subir para o arrebatamento. Aqui na terra, aqui na igreja, eu posso muitas vezes enganar o meu pastor, enganar o meu líder, enganar os irmãos que estão à minha volta, fingindo que sou crente, pulando e fingindo que sinto a presença de Deus, mas viver uma vida de pecado lá fora, uma vida de promiscuidade. Mas no dia do arrebatamento da igreja, eu não vou poder enganar a Jesus Cristo. No dia do arrebatamento da igreja, eu não vou ter como fingir, porque só vai subir aqueles que realmente estão com as suas vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, porque a Bíblia Sagrada diz que lá não tem lugar para os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os idólatras. Para entrar no céu de glória, tem que viver com uma vida de santidade, uma vida de separação. Hoje nós vemos pessoas que não querem mais viver a essência do Evangelho, vivem uma vida de qualquer jeito e ainda pensa que vai subir para o céu. Eu tenho uma notícia triste para você, meu amigo: se você continuar desse jeito, você não vai subir. Lá só entra santo, lá só entra lavado, não vai subir. Você pode não gostar disso, mas é a verdade. Quando a trombeta do Senhor tocar e a igreja subir para o céu, nós vamos estar agora no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, ele não é para condenação. No tribunal de Cristo não haverá condenação. Veja bem, tribunal de Cristo serve para galardoar a tua igreja, ou seja, todas as obras que nós fizemos aqui na terra. Quando chegarmos no céu, o Senhor Jesus Cristo nos recompensará. No tribunal de Cristo existem 4 tipos de coroa que a Bíblia menciona: coroa de glória, coroa incorruptível, coroa da justiça e coroa da vida. Paulo diz no livro de 1 Coríntios capítulo 3, no livro de 2 Coríntios capítulo 5 e no livro de Romanos capítulo 14, sobre este acontecimento. Paulo diz que lá haverá 6 tipos de coisas que representarão as obras dos santos aqui na terra. Tiago, Paulo diz que lá no céu, no tribunal de Cristo, haverá ouro, haverá prata, haverá pedras preciosas, haverá madeira, haverá palha e haverá feno. Você fala, mas para que isso vai servir? No tribunal de Cristo eu vou te explicar. Isso vai servir porque quando Deus chamar eu e disser: Jonas, vem aqui, você está vendo aqui, eu acredito que vai ser assim. Este prédio maravilhoso, este prédio suntuoso e lindo, sim, eu estou vendo, Jesus. Pois é, essa aqui são as obras que você praticou lá na terra, são as obras que você praticou enquanto você estava no mundo. Eu vou olhar e vou falar: é lindo, Jesus. Jesus vai falar: é lindo sim, Jonas, é muito bonito, mas agora ela precisa passar pelo teste do fogo, ela precisa passar pela prova
prova do fogo, e Jesus vai mandar que desça fogo sobre as obras que eu fiz aqui na terra. E se as obras que eu fiz aqui na terra for madeira, for palha e for feno, só vai sobrar cinza, não vai sobrar nada. E Jesus vai olhar e vai falar: está vendo aí? Você pensava que você fazia muito para mim, não é? Pois é, mas o que você fez na terra aos meus olhos era somente cinza. Por que, Jesus? Quem sabe eu vou indagar. E Jesus vai olhar e vai falar para mim: sabe por quê, Jonas? É porque quando você pregava lá na vigília da manga, você não pregava porque você queria salvação de almas, você pregava porque você queria se aparecer. É porque quando você era convidado para cantar em um evento, você não ia para louvar a Deus, você ia para se mostrar e para mostrar para todo mundo que a tua voz é bonita, que você consegue atingir uns agudos, que você consegue fazer os melismas, que você tem técnica vocal. Quando você ia pregar, você não pregava porque você queria falar a minha palavra, você pregava porque você queria mostrar para todo mundo o tanto de conhecimento que você tinha. E isso para mim, Jonas, é cinza, é palha, é feno. Isso para mim não vale, isso para mim não serve, isso para mim não conta. Mas se for ao contrário, se Jesus me chamar e mostrar a minha obra, e quando Ele mandar descer fogo nas minhas obras, cantores e pregadores, se as minhas obras forem de ouro, se as minhas obras forem de prata, se as minhas obras forem de pedras preciosas, quando o fogo de Jesus descer, as minhas obras vão começar a brilhar, as minhas obras vão começar a reluzir, e Jesus vai olhar para mim e vai dizer: filho meu, isso aqui era o que você fez para mim. As tuas obras valem como ouro diante de mim, as suas obras valem como pedras preciosas, porque você tinha amor às almas, porque você tinha amor ao Evangelho. Essas são as suas obras diante da minha presença. Quando acontecer o tribunal de Cristo, a igreja, a noiva, a esposa do Cordeiro, vai ser totalmente adornada. Quando a igreja for adornada, a igreja vai sair do tribunal de Cristo, companheiros, e ela vai ir diante da presença de Deus. Jesus vai pegar a igreja e vai levar a igreja diante da presença de Deus, irmão Carlos Alexandre. E a Bíblia Sagrada diz no livro de Apocalipse capítulo 19, que quando a igreja passa, os umbrais celestiais, os seres angelicais começaram a vibrar e a dizer: glória, honra, majestade, cantemo-nos, regozijemo-nos, porque é chegada as bodas do Cordeiro. Depois que a noiva do Senhor for totalmente adornada, vai acontecer o casamento, a grande festa das bodas do Cordeiro. E nesta festa haverá uma mesa que vai do Oriente ao Ocidente, e a Bíblia Sagrada diz que lá estarão reunidos todos os santos do Antigo Testamento e também a igreja do Senhor. Jesus Cristo disse uma vez pregando, Ele falou: eis que vos digo que naquele dia haverão muitos que virão do Ocidente e do Oriente, e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque, Jacó e José. Naquela mesa a igreja do Senhor vai estar sentada, participando da grande ceia do Senhor. Mas agora vamos tirar os olhos do céu e vamos colocar os olhos da terra. O que vai estar acontecendo aqui na terra sem a igreja, que é o sal da terra e a luz do mundo? O que vai estar acontecendo aqui na terra depois que a noiva do Cordeiro for totalmente arrebatada? Quando a igreja for arrebatada, iniciar-se-á a obra do anticristo, o homem do pecado, o iníquo, aquele que se coloca e se opõe sobre tudo aquilo que se chama Deus. Este homem aparecerá de uma maneira tal que
ele conseguirá dominar todas as nações da terra com a sua palavra. Este homem vai conseguir dominar todos os povos. Todas as pessoas vão pensar que os seus problemas já estão resolvidos, vão pensar que os seus problemas estão solucionados. E aí sim entra a simbologia do primeiro cavalo branco, que é os 3 anos e meio de falsa paz. Nesses 3 anos e meio de falsa paz é quando o Senhor Jesus envia as 2 testemunhas para pregar aqui na terra. As 2 testemunhas pregarão pelo período de 3 anos e meio, e o anticristo tentará combater com elas, mas não conseguirão. Passando-se os 3 anos e meio, o anticristo lutará contra as 2 testemunhas e destruirá as 2 testemunhas, e elas passarão por 3 dias e meios totalmente com seus corpos desfacilados numa praça de Jerusalém, e todas as pessoas que passarem por ali olharão para as 2 testemunhas e vão dizer: assim acontecerá a todos aqueles que se meterem com o anticristo, a todos aqueles que não aceitarem o governo do anticristo. Nestes 3 anos e meio de falsa paz será o período da aliança de Israel com o anticristo. Israel será uma nação abençoada aos olhos deles mesmos, porque terão um pacto com o homem que está dominando todas as nações do mundo. Mas passaram-se os 3 dias e meio, e a voz do Senhor bradará no céu e falará para as 2 testemunhas: venha para mim. E aquelas 2 testemunhas que estavam com seus corpos desfacelados serão restituídos e subirão para o céu com um corpo de glória, e todas as pessoas verão a glória do Senhor na vida daquelas 2 testemunhas. Mas deixa eu te falar uma coisa: o mais triste será para aquelas pessoas que vinham para a igreja, que vinham para os cultos, mas que não subirão. O mais triste vai ser para aquelas pessoas que sempre andavam com a Bíblia debaixo do braço, mas que não subiram no arrebatamento. Essas pessoas, elas vão sofrer, sabe por quê? Porque outras pessoas chegarão perto dela e falarão: porque você não subiu, você não ia para a igreja, você não andava com a Bíblia debaixo do braço, e porque você está aqui, porque você não foi para o céu também. Ele não vai ter coragem de falar que ele não era um crente de verdade, que ele não seguia a palavra, que ele não era nascido de novo, que ele não tinha regeneração. Não terá coragem de falar. Passados-se os 3 anos e meio, acontecerá um rompimento entre o anticristo e Israel. Por quê? Porque o anticristo vai querer ser adorado, e Israel não adora homens mais. Israel, depois que passou pelo seu segundo grande prisão, que foi na Babilônia, Israel ficou totalmente averso a todo tipo de adoração a deuses pagãos. A Israel não vai querer adorar o anticristo. O anticristo então vai romper um pacto com Israel, e esses 3 anos e meio finais vai ser realmente a grande tribulação. Os 3 anos e meio inicial é tribulação, os 3 grandes anos e meios finais é grande tribulação. Haverá perseguição, haverá morte dos santos. Aqueles que não aceitaram o domínio do anticristo vão morrer aqui na terra. Aqueles que não aceitaram o domínio do anticristo não vão poder comprar, não vão poder vender, não vão poder participar do mercado. Então haverá nações que vão ajudar Israel. Sim, haverá nações que vão ajudar Israel, irmão Guilherme. Essas nações, quando ver Israel passando necessidade, passando fome, passando sem vestes para vestir, eles vão dar roupa para Israel, vão dar um copo de água para Israel, vão dar alimento para Israel. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele vai pegar essas nações e vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu estava preso e fostes me visitar, porque eu tive fome e deste-me de comer, porque eu tive sede e deste-me de beber.
beber. E essas nações olharão para Deus e para Jesus e vão dizer: Jesus, quando nós te vimos preso, quando te vimos com fome, quando te vimos com sede. Jesus Cristo vai mostrar Israel e vai falar assim: quando fizestes a um destes pequeninos, fizestes a mim também. Estas nações vão ajudar Israel e vão ser galardoadas pelo Senhor também. Mas as nações que ficarem contra Israel vão sofrer a ira do Senhor. Deixa eu te falar, depois que Israel romper o pacto com o anticristo vai começar a espalhar por todas as nações que o culpado do caos instalado na terra. Por que caos, irmão Jonas? Caos porque as taças, caos porque as trombetas, caos porque os selos vão estar sendo derramados de maneira simultânea na terra, e haverá grandes tremores, haverá destruição, e o anticristo vai falar que o culpado de tudo isso foi a nação de Israel. Todos os povos, ou a maioria dos povos, vão sentir raiva de Israel, vão querer destruir Israel, e o anticristo vai fazer um chamado muito importante. Ele vai dizer: para nós podermos melhorar este mundo, nós temos que tomar uma atitude radical. Qual é a atitude? É destruir a nação de Israel, é dizimar o povo de Israel. O anticristo vai convocar todas as nações para vir no vale do Armagedon para destruir Israel. Neste tempo, uma trombeta de Deus é tocada e o rio Eufrates vai se secar para abrir caminho para os reis do Oriente. A Bíblia Sagrada diz que quando o anticristo começar a convocar todas as nações para vir contra Israel, haverá um grande exército marchando com armas em direção à nação de Israel. Israel vai ficar encurralada no vale do Megido, no Armagedon. Ar em hebraico significa vale, Gedom é o mesmo de Megido, ou seja, o vale do Megido. Israel vai estar encurralada, vai estar totalmente preso, e todas as nações vão encurralar Israel e vão falar: Israel está destruído, não tem mais jeito para Israel, agora é o fim de Israel, acabou esta nação, nós vamos destruir ela e nós vamos viver uma vida de paz. Mas o que eles não sabem, irmão Silas, é que Zacarias já havia profetizado no capítulo 2 e verso 8 que Israel é a nação, é a menina dos olhos de Deus. Deus não aceita ninguém tocar em Israel, Deus não aceita ninguém mexer com Israel. Quando todos pensarem que vão destruir Israel, nessa hora o Senhor Jesus Cristo se levantará no céu, vai montar em um cavalo branco, vai se preparar para descer na terra, e nessa hora vai se cumprir o que está escrito no livro de Mateus, quando disse: logo depois das aflições daquele dia, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as potências do céu serão abaladas, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quando eles pensarem que Israel está perdido, o Senhor Jesus vai voltar montado em um cavalo branco. Mas não é só isso, a igreja também vai estar montada em cavalos. Quando você lê o livro de Apocalipse e você examina direitinho, você entende que a igreja virá montada em cavalos também, juntamente com o Senhor Jesus. E quando a igreja aparecer no céu, muitas pessoas vão olhar e vão ver Jesus Cristo, o homem das mãos furadas. E o profeta Zacarias já havia profetizado dizendo: e derramarei do meu espírito de súplica e graça sobre a nação de Israel, e olharão para mim aquele a quem transpassaram, e chorarão e prantearão como quem pranteia por um filho unigênito. Quando a nação de Israel ver Jesus descendo sobre as nuvens do céu, eles vão olhar e vão dizer: realmente aquele que nós crucificamos na cruz do Calvário, ele era o Messias, era o Filho de Deus que veio para nos salvar. Aleluia.
Quando o Senhor Jesus vier, eu achei muito interessante, porque esses dias eu estava lendo a lição dos adolescentes, e eu vi que estava escrito uma coisa muito interessante lá. Eles disse, o escritor falou bem assim, que muitas pessoas dizem que quando Jesus voltar, Jesus vai ser destruído de novo, porque hoje a nação, hoje o mundo está totalmente avançado, com bombas nucleares, com bombas de hidrogênio. Quem não se lembra de Andrei Sakharov, o homem que foi responsável por entregar a bomba de hidrogênio nas mãos da União Soviética? Quem não se lembra dos homens como Robert Oppenheimer, que foram os homens responsáveis por entregar a bomba atômica que foi detonada em Hiroshima e Nagasaki no ano de 1945? Tantas pessoas que fizeram tantas armas poderosas, criaram armas destruidoras, e quando eles verem Jesus descendo sobre as nuvens do céu, eles vão apontar as suas armas para Jesus e vão pensar que Jesus vai estar destruído, que Jesus vai estar aniquilado. Mas eles não sabem que Jesus Cristo não vai vir mais como um servo, como ele veio na sua primeira vinda. Na primeira vinda, Jesus Cristo veio como um cordeiro mudo, mas na segunda vinda, ele vai vir como o leão da tribo de Judá, com os olhos como chama de fogo, para resgatar o teu povo. Aleluia. Jesus não vai precisar fazer muito. Jesus não vai precisar fazer muita coisa. Somente com a palavra da sua boca ele destruirá aquelas nações. Jesus, quando descer, ele vai pisar no vale do Armagedon, no Monte das Oliveiras, melhor dizendo. Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se fender, uma parte por norte, a outra parte por sul. Haverá um grande vale. Para quê? Para Israel, a nação encurralada, atravessar. Jesus Cristo vai olhar para aquele povo e vai falar bem assim: vocês e os vossos ancestrais me crucificaram na cruz do Calvário, mas eu sou um Deus de perdão, e eu vim hoje aqui para salvar vocês e para dizer para vocês que eu tenho um lugarzinho preparado para vocês no céu, juntamente com a minha igreja. Israel vai atravessar, e aquelas nações que vieram contra Israel vão ser destruídas. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, o escritor diz que Jesus Cristo vai pisar a grande ceifa, ou seja, quando Jesus Cristo destruir estas nações que vieram contra Israel, correrá um rio de sangue tão profundo que dará até no freio dos cavalos, ou seja, aproximadamente 1,20 m. É o rio de sangue que vai acontecer dos povos que vieram contra a nação de Israel. A Bíblia Sagrada diz no livro de Zacarias que as aves do céu virão e começarão a devorar aquelas pessoas que estavam contra Jesus Cristo, que estavam contra Israel. Todas as nações que se levantaram contra o povo de Deus irão cair por terra, porque a Bíblia Sagrada diz que podem até se levantar, mas 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita. O povo de Deus não é atingido, porque quem está conosco é o leão da tribo de Judá. Para encerrar, as nações vão ser destruídas, Israel vai ser salvo, e juntamente com a igreja dará-se início o reino milenial de Cristo. Mas antes disso terá o julgamento das nações gentílicas. Isso é um assunto muito interessante, mas deixa para outra hora. Mas eu quero que você entenda que esta madrugada, eu quero que você saia daqui esta madrugada com essa palavra na tua cabeça, com essa palavra no teu coração. Saia daqui pensando e refletindo sobre isso. Vai ser muito lindo se você estiver no céu com Jesus. Vai ser muito bonito se você estiver sentado numa grande mesa com Abraão, Isaac, Jacó e José. Mas você já imaginou se você não estiver levando uma vida realmente santa e você ficar aqui na terra? Quanto vai ser difícil para você, o quanto vai ser difícil passar por todas essas lutas, por todas essas tribulações, por todas essas dificuldades. É por isso que nós temos que
estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia nós estamos vendo pessoas pregar tantos evangelhos, teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia do triunfalismo. É tantas teologias que eu já nem lembro o nome mais. Já tem livros e livros escritos sobre esses negócios, mas eu lembro que a igreja primitiva, elas não falavam sobre prosperidade, ela falava sobre a presença de Deus, sobre a volta de Jesus. Hoje, quando um crente vai orar, ele já ajoelha falando: Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu quero aquilo, Deus eu quero isso. Mas a igreja primitiva, quando ia orar, ela ajoelhava e dizia: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como está sendo a tua oração? Como você tem orado a Deus? Como você tem buscado a presença do Senhor? Deus está exigindo de você santidade, compromisso. Jesus Cristo vai voltar, mas só vai subir quem realmente for santo. Quando Deus olha para nós lá do céu, Deus não está olhando se suas vestes são vermelhas, Deus não está olhando se suas vestes são pretas, Deus está olhando se suas vestes são realmente brancas, se estão realmente purificadas, se estão realmente lavadas pelo sangue do Cordeiro. É por isso que a Bíblia diz: sejam sempre brancas, sejam sempre alvas as vossas vestes, purificai-vos hoje. Se coloca de pé, eu vou encerrar. É por isso que eu acho lindo aquele hino, isso que eu aprendi com o Guilherme, cantar uma parte, é muito bom. Aquele hino da Bruna Carla que diz bem assim: se prepare, ó igreja, será levada pelo próprio Deus. Jesus Cristo, Ele é o fenômeno que irá levar. Não sei nem se está certa a letra, eu só sei de uma coisa: se prepare, igreja, porque Jesus Cristo virá para buscar um povo seu, zeloso e de boas obras, para morar no céu. Apóstolo João disse: é já, filhos, é já a última hora. Estamos vivendo na meia-noite. Muitas pessoas interpretam o Salmo 30, verso 5, dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas na interpretação escatológica ele tem um sentido diferente. Na interpretação escatológica nós interpretamos a noite. A noite é o período que a igreja está vivendo aqui, porque João disse que é jaz a última hora é meia-noite, escuridão. Então quando o Salmo diz: filhinho, o choro pode durar uma noite. Noite é o período que a igreja está passando na terra. Jesus Cristo disse que nós teríamos aflições. Paulo disse: gloriei-vos na tribulação, porque a tribulação produz a paciência, esperança, uma coisa assim mais ou menos, que eu não me recordo bem. Mas nós temos tribulação aqui na terra, nós temos luta aqui na terra. Esse é o período da noite que a igreja está passando aqui na terra. Mas o Salmo diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando será amanhã? Amanhã vai ser o período quando o Senhor Jesus vier buscar a tua igreja e levar ela para o céu. Por quê? Porque lá no céu não haverá mais noite, lá haverá só dia, lá haverá só manhã. Lá não há tristeza, lá não há sofrimento, lá não há angústia. Então, meu irmão, se você está passando por luta aqui, se você está passando por dificuldade aqui, é porque você está no período da noite. Mas fica tranquilo, amanhã de Deus está chegando na tua vida, e Jesus Cristo vem para buscar você, para você morar no céu com Ele. À meia-noite, ouviu-se um clamor, e disse: saí ao encontro do esposo. À meia-noite, é a meia-noite que Jesus está preparando o povo seu, porque amanhã de Deus está chegando na nossa vida, e Jesus vem nos buscar. Amém? Glória a Deus.